Estamos sempre ouvindo, sejam estes sons, como os de um despertador ao acordar, sejam vozes. E no devocional de hoje, eu pergunto: a quem você está ouvindo? Quais vozes norteiam sua vida? A voz da TV? De uma celebridade? A voz da ciência? Qual voz conduz sua vida? Só existe uma voz que traz vida, a voz de Jesus Cristo. Se as vozes que citei acima são contrárias à voz de Cristo, então esta não vem do Senhor, mas do maligno. Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando Jesus nos diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, existe aqui uma condição: é preciso se manter firme, seguro, se agarrar à palavra do Senhor diariamente ao longo de nossa vida. E sabe por quê? Porque diariamente, a cada minuto de nossas vidas, somos bombardeados por vozes nos dizendo palavras contrárias às de Jesus. Por isso mesmo, muito cuidado com quem e o que você está ouvindo. E, em se tratando da palavra, lembre-se, é nosso dever ler, ouvir, meditar e obedecer a palavra de Deus. Por esta razão, examinem-se. Qual voz você está ouvindo? Pois o Senhor também nos diz: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Pense nisso. Como está a sua vida? Você está lendo a palavra, meditando nela e ouvindo a voz do Senhor? Meus amigos, estejam atentos, vigilantes, porque as vozes do mundo conduzem à morte. Somente a voz do bom pastor conduz à vida eterna. No capítulo 10 do Evangelho segundo João, Jesus nos compara a ovelhas e diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Meus amigos e irmãos, existem inúmeras vozes neste mundo tentando ditar o certo e o errado, dizer o que é bom ou ruim, ditando como você deve se vestir, tentando dizer a vocês quem vocês são e ditar seu comportamento, estabelecendo o padrão do mundo. Abram os olhos, despertem, pois Jesus também nos diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Ouçam a voz de Jesus. Busquem sua presença. Leiam e meditem na palavra de Deus, pois as vozes deste mundo são caminhos de morte.
As ovelhas do Senhor não ouvem a vozes estranhas. Ao contrário, elas fogem destas. Nunca esqueçam dessa palavra. Por estas razões é impossível para um discípulo de Jesus ser bem visto aos padrões do mundo, porque o mundo odiou a Cristo, e seus discípulos devem imitá-lo. Consequentemente, o mundo odiará os discípulos. Contudo, o bom pastor cuida de suas ovelhas. Ele vai adiante delas. Entendam, só existem duas opções: ouvir o bom pastor ou as vozes do mundo. Não é possível servir a dois senhores. Por isso medite como você tem agido e por que tem agido assim. Quais vozes você tem ouvido? Quem está te influenciando? Quer um conselho prático? Entre em suas redes sociais e observe que tipo de conteúdo é exibido. Analise quantitativamente. A maioria dos conteúdos edificam ou só distraem? As pessoas costumam argumentar o seguinte: "Ah, quero assistir alguns vídeos engraçados para relaxar", ou "Minhas redes são para entretenimento, pois tenho uma rotina pesada". Reflita sobre isso. A distração é uma estratégia maligna poderosa para desviar sua atenção. Quantas horas você tem passado com entretenimento e quantas ouvindo a palavra de Deus? Ainda é tempo de seguir o bom pastor. Ele sim pode lhe trazer a vida e te diz hoje: "Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas." Jesus entregou sua vida por mim e por você. Não rejeite sua voz como muitos fizeram e fazem até hoje. O que Ele tem para você é vida plena e eterna. Deus abençoe sua semana. Que a paz do Senhor seja com vocês. Mantenham-se firmes na fé. Mantenham-se fortes. Façam tudo com amor. E até a próxima.